Você que pode, abre sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1 mesmo. E diz a palavra do Senhor assim: Certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Encontrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizera, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e chegaram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Pode se sentar. Quando o pastor Valnei chegou ali no meu ouvido e falou assim: o pastor pediu para você trazer uma palavra. E eu imediatamente corri para um texto que Deus falou muito comigo essa semana, que era Jeremias e o cinto de linho. Falei, vou nessa. Tá fresco aqui na memória. Foi 2 dias, não sei, anotei, tá tudo aqui. E aí a pastora foi cantando, e aí Deus falou comigo: não é isso, não hoje. E eu revirei a Bíblia de um lado para o outro, Jesus me levou até aqui. E aí ele falou: é nesse aqui mesmo. Essa mensagem, eu me recordo perfeitamente que foi uma das minhas primeiras pregações escritas. Quando eu ainda nem sabia que Deus ia me colocar num altar para pregar. Eu tinha o costume só de cantar e eu vivia naquela comodidade de não vou sair. Eu corri muito disso aqui, irmão. Eu falava, não, isso aí é com a pregadora lá. Eu não, Deus me chamou só para cantar aqui, só no cantinho, tá tudo certo. E aí Jesus foi começando a me pegar assim dentro do quarto de um jeito. E se não foi a primeira, foi uma das primeiras que Jesus chegou e falou assim: escreve. E eu escrevi. E nessa passagem, ela é descrita também em Mateus, em Marcos. Só que eu gosto de Lucas porque Lucas ele detalha coisas que Mateus e Marcos acabam não detalhando. Que é como Jesus ele tem o encontro com seus primeiros discípulos e resolve chamar eles para perto. A palavra vai dizer que ele estava perto do lago de Genezaré, que é a mesma coisa que o mar da Galileia. É o mesmo lugar, só que os escritores usam de termos diferentes para falar deles. E diz que uma multidão o comprimia. O fato da multidão já comprimir Jesus já nos mostra que a popularidade de Jesus naquela época já era de muito tempo. Jesus já estava começando a ficar famoso
pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, o seu ministério já estava alcançando a vida de outras pessoas. E a multidão, ela quer seguir aquilo. O homem que está fazendo prodígios, o homem que está fazendo maravilhas. E a multidão o comprimia. E a palavra diz que ele, perto do lago, ele avista 2 barcos. O de Simão e André e o de Tiago e João. E aí ele chama Simão e fala assim: Simão, eu posso pegar teu barco emprestado para pregar a palavra? E Simão, ele poderia ter falado assim: ah, Senhor, eu tô cansado. Sabe, fiquei a noite inteira aqui tentando pescar, não consegui nada, quero ir para casa. Eu até emprestaria, mas deixa para outro dia. Só que Simão, mesmo cansado, mesmo tendo ficado a noite toda tentando pescar e não ter conseguido nada, ele vai lá e ele empresta o barco. E a palavra diz que ele empresta o barco para pregar. Ele usa o barco de púlpito naquele momento. E ele começa a pregar às pessoas. E o que dá a entender quando se lê a passagem é que se o dono do barco ainda estava ali, depois que ele terminou de pregar, o Tiago, André, João, Pedro, todo mundo ouviu a palavra que saía da boca dele ali. Todo mundo escutou a pregação. Todo mundo estava ali. E aí quando ele termina a pregação, ele fala assim: tira o barco do raso, leva ele mais profundo. E aí Simão, ele fala assim: Senhor, eu já pesquei a noite toda. Eu sou profissional. Simão era profissional no que fazia. Ele era pescador profissional. Você não vai chegar num profissional, num cozinheiro, num chefe de alguma coisa e querer dar palpite em algo que ele tem propriedade para falar sobre. Mas Jesus fala assim: tira teu barco do raso. E aqui para mim fica muito óbvio, porque Simão, ele podia ser profissional. Tiago e João poderiam ser profissionais. Podiam ser sócios de Pedro, como diz a palavra. Mas do que adianta ser profissional, ser muito bom no que faz, mas não querer se aprofundar naquilo? A palavra vai dizer, e ela deixa muito claro, que eles estavam tentando pescar no raso. O que significa que vai dar errado? Não. Pode dar certo. Se eles estavam fazendo ali é porque costumava dar certo. Só que tem vezes que a gente tem que botar a nossa cara a tapa e entender que se não está dando certo mais aqui, talvez seja porque eu tenho que ir um pouco mais para frente. O raso já tinha dado para eles. Já não dava mais para continuar ali. E aí eles não entendem isso. Eles preferem continuar na zona de conforto, que é estar no raso. Mas Deus insiste e fala: vai mais profundo. Vai para o mar alto. E isso aqui para mim é muito claro, gente. Existem momentos da nossa vida em que a gente insiste em ficar no raso, quando Deus já mandou a gente para o fundo há muito tempo. A gente insiste em continuar com as mesmas práticas, não que elas sejam erradas, mas elas já sanaram, já deu. Deus pede mais, mas o conforto é melhor. Deus quer mais renúncia, mas aqui está mais confortável. Deus quer mais tempo na oração, mas no meu devocional tá bom já. Tenho uma vida muito corrida. Simão, mesmo sendo contrariado naquele momento, ele deixa bem claro: olha, a gente tentou a noite toda.
e eu não consegui nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E o que me faz entender aqui que Pedro não lança a rede por fé. Ele não está tendo fé em Jesus naquele momento. Ele não fala, meu Deus, eu creio. Não, ele fala, eu fiz e não deu certo. Mas já que tu está dizendo, eu vou obedecer. Na minha perspectiva, não tem solução mais. Porque eu já estou aqui, há muito tempo. Mas já que o Senhor está mandando. E o porquê que ele respeita? Porque ele ouviu a pregação. Ele ficou lá quando Jesus estava pregando. E ele entende naquele momento que ele não é simplesmente um homem que está mandando ele aprofundar um barco, não. Era um Senhor respeitado. Alguém que a multidão ia atrás. Então isso já faz entender que ele é um homem diferente. Eu não tenho fé para crer, mas já que o Senhor está dizendo, e eles vão e se aprofundam nas águas. E aí o Senhor fala, lança a rede. E aí quando eles lançam a rede, na minha versão não diz, mas tem versões que dizem que eles colheram peixes. E essa eu aprendi com a minha mãe. A gente só colhe o que está parado. Como que os homens profissionais em pescas tentam pescar a noite inteira e não conseguem nada. E aí chega um homem e fala, vai para lá, eles vão, joga a rede, eles jogam. E aí a palavra vai dizer que eles colheram. O peixe não estava nem se movimentando. Eles estavam onde deviam estar. E aí isso aqui deixou para mim muito claro que não vai acontecer. Não vai para frente enquanto você tentar na força do teu braço. Não vai melhorar enquanto você tentar na força do teu braço. Enquanto você está tentando na força do teu braço, o controle está na tua mão. Você está entendendo para onde que está indo o quê? Só que chega uma hora que isso não dá mais. Não dá mais para confiar aqui. Ezequiel 47 vai dizer que chega um homem para medir. Ele vê as águas que formam um rio. E aí um homem, ele mede e chama. Ele mede e chama de novo. Ele mede mais uma vez. Fala, vem. Porque antes dele te chamar, ele já mediu para ver se você cabia. Antes dele falar, vai, ele já viu. Não, até aqui dá. Ele não vai dar nada que vai te fazer sucumbir. Ele não vai te dar nada que vai te sobrecarregar. Até porque se você tivesse realmente no limite, todas as vezes que você olhou para Deus e falou, Senhor, não dá mais, tô no limite, tu já estava morto. Tu disse que estava no limite e Deus não te tirou da situação, porque não estava. Enquanto Simão tentou na força do braço dele, ele não conseguiu nada. Ele podia ter conseguido muitas outras vezes. Mas quando passa a não dar mais, quando a força do braço já não é mais o suficiente, quando a minha sapiência já não é o suficiente para dizer para onde que eu tenho que ir, só tem um. Só tem um capaz. Só um que pode estender a mão onde a minha mão não chega.
Pisar onde os meus pés não seriam capazes. Entrar em lugares onde o homem disse que não seria possível. Só um é possível. Quando o teu braço não for mais, quando os teus contatos não resolverem, existe um que pode resolver. Só um que pode resolver. E Jesus está querendo ensinar isso aqui para Simão. Quando acaba você, aí eu chego. Quando você fala, não dá mais para mim, aí é que eu chego. Porque o que dá para você fazer, eu deixo você fazer. Mas a palavra vai dizer que Ele é o Deus de causas impossíveis. Então Ele não vai entrar no que é possível, Ele vai entrar no impossível. Ele chega quando você não vai mais. Quantas vezes você esteve dentro do fundo do poço e falou, não dá, não saio, não vai, acabou. E aí ele falou, não, agora sim, agora eu chego. É minha vez de falar. É minha vez de comandar o barco. É minha vez de conduzir. Tu conduziu esse tempo todo, não abriu nem espaço para eu falar. Mas agora chegou a minha vez. Você vai olhar, você vai assistir a pregação, você vai ouvir tudo quietinho. E quando eu mandar, você vai. Porque acabou o tempo de fazer o que você queria na força do teu braço. Acabou o tempo de fazer o que você queria, na medida que você queria, do jeito que você queria. Porque você sabe, eu sou bom. E aí ele chega para mostrar, mas eu sou melhor. Tu pode até ser bom, mas eu sou o médico dos médicos. Eu sou o Senhor dos senhores. Então você não vem dizer para mim que tu é melhor que eu. Ele faz isso tudo para Simão entender. Não é na força do teu braço, filho. Não é do teu jeito. Não é da tua vontade. Não é com o controle na tua mão. E aí, ele pesca uma grande quantidade e ele fica... O que eu faço agora? E aí ele reconhece e fala, não, esse aí... Eu até vi ele pregar. Eu até ouvi a mensagem. Mas depois disso aqui, não tem como negar que ele não é alguém diferente. E aí ele se prostra e fala, Senhor, eu não sou digno de tu pisar no meu barco. Simão agora ele olha, ele reconhece, ele fala, eu não sou digno, eu já vi que tu é maior que eu. Eu já vi que o Senhor é diferente. Não é um homem qualquer, um rabi da sinagoga. Eu entendi, eu não sou digno, me perdoa, se afasta de mim. E aí ele chega para dizer, Simão, eu te quero mais do que você pensa que me quer. Como assim? Eu quero o teu barco mesmo. Eu quero você com esse jeito aí mesmo. Com essa altivez mesmo. Com esse teu jeitinho. Não, eu vou. É desse jeito mesmo. Simão poderia até pensar, mas ele não estava nem aqui quando aconteceu, quando eu tentei, quando foi. E não foi, eu joguei a rede e não veio peixe. Ele não viu, ele não sabe. E aí Jesus fala, eu vi, eu sei, e eu te conheço. Sabe por quê? Porque professor na hora da prova não fala nada não. Ele fica quietinho.
Só que o fato do professor estar quieto na hora da prova não significa que ele não está dentro da sala. Não significa que ele não está vendo. Muito pelo contrário, ele está vendo e está vendo tudo. Só que não é hora dele falar ainda. Ele deixa Simão passar por toda essa situação. Para fazer ele entender, eu vi. Eu sei. E eu sei também que na força do teu braço você não faz. Eu sei também que enquanto você confiar em você, para as coisas darem certo, não vai para frente. A Bíblia vai dizer que eles pegaram tanto peixe, que chega uma hora que as redes começam a se rasgar. E aí eles chamam João e Tiago e falam: vem pegar peixe aqui também. Não está dando. E aí eles dividem os peixes e mesmo assim é tanto peixe que o barco está quase afundando. A palavra diz. Eles dividem e mesmo assim o barco começa a quase afundar de tanto peixe que tem. Que Deus é esse que faz peixe parar de nadar? Que Deus é esse que faz com que onde não tinha apareça? Que homem é esse que enquanto não estava dentro do meu barco era uma situação, mas a partir do momento que ele pisou a coisa mudou. E aí ele chega para dizer: sou Jesus de Nazaré. Sou aquele que também não deram nada. Porque certa vez disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sou aquele que não acreditaram. Mas eu estou aqui para acreditar em você. Eu estou aqui para te fazer discípulo, mesmo você sendo desse jeitinho aí. Simão, ele vê essa situação e aí ele fala: Senhor, me perdoa. Sabe por quê? Porque ele não confiou em Deus. Quando Jesus manda ele entrar, a primeira coisa que ele faz não é entrar no barco, é questionar e falar: olha, eu tentei já. Por que você está me mandando entrar no barco de novo? Ele não entrou por fé, ele entrou por obediência. E tem momentos da sua vida que você vai até não ter fé, que nem Pedro. Mas se tiver obediência, ele faz do mesmo jeito. Tu pode até não acreditar. Não, Deus falou que eu vou em tal lugar. Duvido, mas se tu obedecer, Ele faz para te mostrar que eu não sou Deus de mentir. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem. Ele pede perdão, ele fala: me perdoa. Eu não sou digno de que você esteja aqui. Eu não sou digno de que você chegue e pise no meu barco, que mude a minha história. Sabe por quê? Porque eu não acreditei. Eu não tive fé. E aí ele chega para Simão: é sem fé mesmo. Eu te quero sem fé. Eu te quero sem coragem. Eu te quero sem altivez para falar. Eu te quero com essa timidez. Eu te quero com esse teu jeito rancoroso. Eu te quero com esse teu jeito tímido. Eu te quero do jeito que você é, porque você é meu. E acabou. Simão não se sentia digno de ter Jesus no barco, porque não era mesmo. Mas o meu sentimento de falta de pertencimento não é o suficiente para afastar Jesus. O meu sentimento de pequei feio,
errei, não acreditei, não é o suficiente para afastar Jesus de você. O seu sentimento de duvidei, não devia ter feito, não é o suficiente para afastar Jesus de você. Ele te quer mais do que você pensa que quer Ele. E eu vou repetir isso aqui porque Ele falou isso comigo essa semana. Eu te quero mais do que você pensa que você me quer. E eu não vou desistir de você fácil desse jeito. Eu não vou sair do teu barco só porque você está mandando. Porque quem manda aqui não é você, é eu. Enquanto o barco estava só contigo, beleza. Mas a partir do momento que você deixou entrar, é eu que comando. Você já não está mais lá fora para fazer o que quer. Eu te chamei para dentro. Eu não peguei o barco e fui. Eu peguei o barco e te chamei para dentro. Porque um barco só com Jesus pode fazer muita coisa. Mas Ele quer fazer muita coisa com você. Não é nem esse o rascunho que está na minha Bíblia aqui, se vocês procurarem. Mas Jesus está mandando e eu estou falando. E aí, depois de todos os acontecimentos, Jesus chega e fala assim: agora vocês vão ser pescadores de homens. E aí eu fiquei refletindo nisso em casa. E aí Jesus falou assim: quem é que pega o peixe? A rede. Mas quem é que joga a rede para um lado e para o outro? O dono do barco. Então, se Jesus fala que eu vou pescar homens, se vai ser eu um instrumento que vai lá e vai pegar, eu sou a rede. E quem é que vai comandar o barco? Quem é que vai jogar a rede para onde quer? Quem é que vai falar, não, agora é aqui. Agora é aqui. Agora é lá na frente. Agora você precisa voltar um pouquinho para trás. Rede sem dono não tem valor nenhum. Nenhum. Agora a rede com dono pode fazer muita coisa. E sabe o que é interessante? Porque ele fala assim, que as redes começaram a se rasgar de tanto peixe. E aí eu pensei, mas se eu sou a rede, eu vou ser rasgada também? Vou ser cortada também? E aí Deus falou, vai. Sabe por quê? Porque quando o dono joga a rede, ele não sabe qual tipo de peixe vai vir. Às vezes pode vir um peixe muito mansinho e deixar a rede intacta. Mas às vezes vai vir uns peixes espada. Uns peixes que vai rasgar a rede assim. Vai. E a rede não perde valor quando ela é mexida. Muito pelo contrário. Porque se você pegar no início da passagem, diz que eles estavam lavando as redes.
Isso significa que depois de ser usada, o dono vai lá, vai lavar, vai consertar para usar de novo. Ele não vai jogar a rede fora e falar, não, agora que você rasgou, não está prestando mais. Vou pegar outra. Não é assim. Eles consertam as redes. Eles lavam as redes. E os botam para uso de novo. E se você ainda não entendeu, o que eu acho meio difícil, porque Jesus está falando desde o início do culto. Mas se você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Quando você for rasgado, quando você for ferido, e aí você fala assim, não dá mais para mim, parei. Deus vai falar, não vai não, filho. Eu vou te consertar. Eu vou te lavar. Mas você não vai ficar parado do jeito que você quer ficar. Eu vou tirar esses espinhos que entraram quando os peixes vieram. Eu vou tirar a sujeira. Vou consertar. Mas sem uso você não fica. Tu pode até achar que não está servindo mais para nada, mas sem uso você não fica. Você pode até achar, já deu, já fiz muito, estou velho já, tantos anos de crente. Sem peixe você não fica. Sem uso você não fica. Não fica. E do que adianta ser rede, mas não ter o dono do barco? Às vezes tem barco e tem rede, mas se não tiver dono, vai ficar lá parado do mesmo jeito. E quem vai ser teu dono? Você vai deixar que lá fora te joguem para onde quer ou aqui dentro? Porque a rede é você. Mas tem um que é pescador. Ele manda e a rede vai. Ele joga e a rede pega. Então não vem com essa de, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas foi eu que te joguei aí. Então tu tem funcionalidade aí. Tu pode até não querer, mas tu vai do mesmo jeito. Porque tu não manda em você, quem manda é o pescador. A partir do momento em que você se dispõe e deixa de ser homem para ser pescador de homens, você já não manda mais em você mesmo. Você vai em lugares que ninguém quer ir. Se você se colocar disposto, Ele vai te dar pessoas que ninguém quer pegar. Causas que ninguém quer chegar perto. Quantas vezes você se olhou e falou, mas por que essa situação caiu em cima de mim? Tem tanta gente mais experiente, tanta gente, mas por que veio parar em cima de mim? Por que essa situação tinha que chegar na minha casa? Por que esse problema tinha que ser dentro da minha casa? Mas Deus não manda a rede para o lugar errado. Jesus não mandou eles ficarem jogando as redes para vários lados até ver aonde que pegava o peixe. Não, ele mandou e os peixes vieram. Então, se está no teu colo, se está na tua casa, se o problema chegou até você,
resolva. Mas eu não queria, resolva. Mas não é o que eu pretendi fazer, resolva. Mas eu vou resolver sozinha? Não. Simão, se tu tentar na força do teu braço, realmente, aí não vai. Mas se tu tentar com o dono da pesca, aí vai. Há quanto tempo tu tenta sem o dono da pesca? Há quanto tempo você vai sem o dono do barco? Aonde você pensa que vai chegar sem ele? Em que momento da viagem você se soltou dele? Não dá para ficar longe dele. Rede sem dono não tem valor nenhum. E a palavra vai dizer que depois de tudo isso, ele chega e fala: me segue. Vem após mim. E Lucas não diz, mas Marcos diz, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que para Simão e para André, ele chega e fala: me segue, porque vocês serão pescadores de homens. E logo em seguida ele chega para João e Tiago e fala assim: me segue. Não tem uma diferença? Para Simão e para André ele chega e fala: me segue, porque eu vou te fazer pescador de homens. Para João e para Tiago ele simplesmente diz: me segue. E isso me mostrou que ele tem o jeito certo de chamar cada pessoa. Talvez para Simão e para André, se ele não chega e fala: vem que eu vou te fazer, eles não iam. E não tem nenhum problema nisso, porque cada pessoa é de um jeito. Simão poderia pensar na família, na mulher. Mas João e Tiago, ele não fala: vem que eu vou te fazer. Ele só fala: vem. E vai ter gente que ele vai só chamar mesmo, você não vai nem entender o porquê. Ele chamou e eu fui. Nem estou entendendo muito como é que funciona, mas no caminho a gente aprende. Enquanto vai ter gente que ele vai chamar e ele vai falar: vou te fazer isso, isso, isso e isso. Eu já conversei com uma pessoa onde certa vez uma colega próxima e ela chegou e eu estava contando. Eu falei: amiga, Deus me falou isso, 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 isso. Eu fiquei tão maravilhada que eu tinha que contar para alguém. Como eu confiava nela, eu falei: Deus mandou um vaso. Chegou lá e falou assim: isso, isso. E aí ela chegou e falou: eu fico impressionada. Porque na maioria das vezes ele não me fala nada. Raras foram as vezes em que Deus chegou e falou: vai isso, isso, isso e isso. Eu vejo ele fazer com tanta gente, mas comigo eu não vejo. Às vezes eu estou lá na igreja e Deus usa alguém, chega para uma colega, uma pessoa próxima e fala: vou te fazer, vou levar, vou ir. Mas comigo quase não tem. E ela deixou muito claro: amiga, eu não estou com inveja de você por isso não. Eu só estou te expondo algo que é daqui de dentro. Às vezes eu sinto
Por que ele não chega? Por que ele não me mostra também? E eu cheguei e falei para ela: amiga, nem precisa. Olha o tanto de coisa que você faz. A menina vai para estados, faz missão, vai em vielas, em becos. Eu falei: você precisa de mais alguma coisa para Deus te mostrar aonde você tem que ficar? Tem gente que Deus não precisa mais falar nada. Ele não vai chegar toda hora para falar: vou levar, vou fazer. Enquanto tem pessoas que ele precisa levar. E eu sou uma dessas pessoas. Porque muitas das vezes eu cheguei aqui, estava escalada para a mídia. Eu gravava aí por dentro, eu estava: não dá mais, chega, já deu. Não vou tentar de novo, não vou de novo, reprovei de novo, não vou. E aí Deus manda uma irmã que eu não sei nem o nome. E chega e fala: vou te levar. Eu não já falei que você vai passar? E não tem problema nenhum nisso, irmão. Deus tem um jeito de tratar com cada pessoa. Deus tem um jeito de falar com cada pessoa. A forma em que ele vai conduzir os seus discípulos é muito singular. Em todo o decorrer da história, você vê que ele trata cada um de um jeito. E não significa que ele ame mais alguns ou menos alguns. Significa que cada um precisa de um tratamento numa área específica. Só que o problema é que se Simão, ou talvez Tiago e João, olhasse para Jesus e falasse: mas por que para eles tem promessa e para mim não? Por que para eles o Senhor fala que vai fazer e através de mim você não fala nada? Se eles falam isso, eles não viveriam tudo que viveriam. Eles não andariam com quem andariam. Eles não aprenderiam metade do que eles sentaram para aprender. Eles não se compararam com os outros. Eles não chegaram em outra rede e falou: ai, mas por que você está desse jeito? Eles não chegaram em outra rede e falaram: poxa, mas... Não. Jesus foi o suficiente para fazer eles entenderem o propósito deles. Se coloque de pé. Glória. 90% das coisas que eu abri a boca para falar aqui não está nem anotado. Eu não sei e eu não entendo o porquê que Deus me levou para esse lado se o esboço não é esse, não é esse. Diante de Deus não é esse. Mas existe alguém que precisa entender aqui hoje, que é rede. Você é rede. E enquanto você for rede, eu não vou deixar você ficar parado. Enquanto você for rede e você estiver na posição de rede, eu vou te levar para onde eu quiser. Até as redes que estão paradas, Ele quer movimentar. Nenhum pescador compra uma rede com o propósito de deixar ela parada. E se você hoje é uma rede e entende que sem o dono do barco não vai dar certo, uma rede talvez que não esteja mais tão próxima, uma rede que se colocou numa posição onde não está sendo mais usada, uma rede
que se paralisou. Porque existe gente assim, sim. Aconteceu alguma situação, veio alguma situação, e aí para. Se afasta. Tá doendo, não quero mais não. Deus te chama hoje. Ele quer te usar hoje do jeito que você tiver. Da forma que você tiver.